Olá e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Aracnofan. Eu sou o Maurício e hoje eu vou trazer um assunto aqui com vocês que está sendo muito debatido, muito discutido, que é o Aranhaverso. Todo mundo aí empolgado com o novo filme, que ator que vai ter, que ator que não vai ter, quem que vai aparecer. Então eu resolvi fazer um compilado aqui com as muitas versões que o Aranhaverso teve aí ao longo da carreira do Homem-Aranha, trazer umas informações básicas aqui para vocês. É importante dizer que esse vídeo eu não vou trazer nenhum spoiler de nenhuma história, tá? Caso você tenha interesse de daí lá conferir por você mesmo, ler, assistir e até jogar. Então eu não quero estragar a experiência de ninguém, tá? Eu só vou dar informações bem básicas aqui do plot de cada história. Mas antes de continuar pro assunto, eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal, se você é fã do Homem-Aranha. Ajuda a gente a crescer, estamos chegando aí a quase 1000 inscritos. Lembra de seguir a gente também nas redes sociais, temos Facebook, Instagram, Twitter, tudo @aracnofan. A gente também tem grupos de discussão, WhatsApp, Facebook, até o Discord também. Acha a gente lá nas páginas, se você quiser entrar nos grupos, pede ali nas páginas para entrar, que a gente adiciona vocês, beleza? E lembra de acompanhar a gente também lá no nosso site, o aracnofan.com.br. Temos podcast toda semana, pelo menos 3 semanas do mês sai 2 podcasts. Na última semana do mês sai um último podcast geral. Então acompanha a gente, nosso trabalho é bem bacana, bem completinho, e é isso aí. Bora lá pro assunto agora. Bom, a ideia do Aranhaverso já está bem presente no imaginário aí dos fãs do Homem-Aranha, né? Mas a primeira vez que esse tipo de história rolou foi lá em 1995, na edição especial conhecida como Homem-Aranha 2099 Encontra o Homem-Aranha. Então, como o título já diz, só tem essas duas versões se encontrando, né? O Peter Parker e o Miguel O'Hara, que é o Homem-Aranha 2099. E a história já começa com eles assim, em lugares trocados, né? O Peter, de repente, se vê lá no universo 2099, fica tentando entender ali o que tá acontecendo e tudo mais. E enquanto o Miguel O'Hara tá lá no universo 66, né? Que é a linha normal do universo corrente da Marvel. E ele acorda do lado da Mary Jane, olha pro lado, tá deitado ali do lado dela. Ele assusta, ela acorda num susto e assusta também. Tem uma cena meio engraçadinha aí dos dois. E enquanto eles estão tentando entender o que aconteceu, a gente vê que tem duas empresas aí que provavelmente estão envolvidas aí, que é a Fujikawa e a Alchemax. Essas duas empresas estavam fazendo um experimento com energia e provavelmente a gente vai vendo ali na história, né, que foi o motivo aí que trocou os dois Homens-Aranha de lugar aí. E ali mais pra frente a gente vê que na verdade tudo isso estava sendo manipulado pelo Duende Macabro do ano 2211, que estava aí com um plano para destruir esses Homens-Aranha na linha temporal. Enfim, como eu prometi, não tem spoilers. Não vou contar o que acontece até o final, tô só dando umas informaçõezinhas básicas. Mas essa história ela tem uns pontos interessantes, né? Vale destacar a interação do Miguel com a Mary Jane lá no começo é muito boa. Mais pra frente ele encontra o Jameson também, que dá uma interação bem legal entre os dois também. O Jameson acha que o Miguel tá pregando é um Homem-Aranha pregando uma peça, falando que veio do futuro e tudo mais, só pra mexer com a cabeça do pessoal lá. E sem estragar muito o final aí também, tem uma interação legal entre os dois, que é os dois se despedindo e um elogiando o uniforme do outro e tudo mais, assim. Não é spoiler falar que eles estão vivos no final, né? Tanto, até porque a gente sabe que os dois continuaram aí nas suas linhas. E é isso aí, vida que segue. E se você se interessou de ler essa história, ela foi publicada na edição Homem-Aranha 2099, número 35, da editora Abril, que foi publicada em 1996. Ela não teve republicação, então recomendo caçar em sebos, aí, em sites de revistas usadas para achar a sua. E aí de 95 pulamos para 1998, na série animada do Homem-Aranha, a clássica série animada. Os dois últimos episódios da série também trazem essa ideia aí do Aranhaverso, e agora sim, mais de uma versão do Homem-Aranha se encontrando, e é um especial em 2 episódios. Basicamente, o Beyonder e a Madame Teia reúnem ali uma equipe de Homens-Aranha para combater uma versão maligna do Peter numa outra dimensão, que ele se juntou ao simbionte do Carnificina e agora o objetivo dele é destruir todas as realidades. Ele quer usar uma bomba de antimatéria lá e destruir não só a realidade dele, como todo o multiverso. Então, a equipe, além do Homem-Aranha comum, é formada também por outras versões dele, como o Aranha Escarlate, o Homem-Aranha que tem os braços lá do Dr. Octopus, o Homem-Aranha de 6 braços mesmo, e também a versão com a armadura prateada, que é bem conhecido dos quadrinhos, e até uma versão dele sem poderes, que mais pra frente a gente descobre que na verdade é de uma realidade que é só um ator que interpreta o Homem-Aranha, né?
Como eu disse, são os 2 episódios finais da série, né? Depois disso ela foi cancelada. Mas ainda tem umas coisas bem legais, né? Em destaque, assim, vale dizer que tem a primeira aparição da Gwen Stacy nessa série. Ela não aparece basicamente a série inteira, então ela aparece numa outra realidade lá. Também vale ressaltar aí a interação do Homem-Aranha com seu criador Stan Lee. E é realmente daí o último episódio da série que fecha tudo aí. Se você quiser assistir esses episódios, atualmente eles estão disponíveis no Disney Plus, tá lá a série completa. Essa série até saiu algumas coisas dela em fita, DVD, numas coleções aí, mas esses episódios, até onde eu sei, não saiu em nenhum lugar como fita ou DVD nem nada mais. Somente pelo Disney Plus mesmo atualmente, beleza? E esse vídeo não está sendo pago pela Disney Plus, é importante dizer. E de 1998 a gente pula agora lá para 2010, com um jogo que não é tão comentado aí entre os fãs de Homem-Aranha, mas quem jogou diz que gosta bastante, que é o Spider-Man Shattered Dimensions. A história do jogo começa quando o Mistério invade a Universidade Empire State para tentar roubar a Tábua da Ordem e do Caos. O Homem-Aranha segue ele e tenta impedir ele de roubar, mas no meio da briga a tábua acidentalmente acaba sendo quebrada e o Mistério foge com um dos pedaços dela. Então a Madame Teia aparece e fala pro Peter lá que, pelo fato da tábua ter se quebrado, o equilíbrio entre as dimensões aí tinha sido desestabilizado, e então ela precisa reunir uma equipe aí de Homens-Aranha para ajudar a resgatar os pedaços da tábua, porque eles se espalharam lá entre as dimensões. Então, além do Homem-Aranha normal, ela convoca o Homem-Aranha Ultimate, que tá com o simbionte, o Homem-Aranha 2099 e o Homem-Aranha Noir. E daí esses Homens-Aranha têm que enfrentar seus vilões, que foram fortalecidos por causa do poder da tábua. Eles ganham poderes de realizar o seu maior desejo, e o maior desejo dos vilões é destruir os Homens-Aranhas. Um destaque legal para esse jogo é que, como você joga com os Homens-Aranhas em momentos diferentes, você não consegue alternar quando você quer, cada um tem sua fase lá para seguir certinho, mas como são versões diferentes, eles têm habilidades diferentes, então a gameplay de cada um vai variando. Então o Homem-Aranha Peter normal lá que a gente conhece, ele é mais forte no combate corpo a corpo. O Homem-Aranha Noir mais stealth, se esconde nas sombras. O Homem-Aranha 2099 pode voar. O Homem-Aranha Ultimate tá com o simbionte, então ele tem os poderes do simbionte. Então, quem joga fala que é uma experiência bem legal aí de ter essa gameplay diferenciada para cada uma das versões. Se você quiser jogar então o Spider-Man Shattered Dimensions, ele saiu para Nintendo DS, para PlayStation 3, Nintendo Wii, Xbox 360 e também tem a versão de PC, beleza? Foram os lugares que eles saíram oficialmente. Não me responsabilizo se você quiser buscar por maneiras ilegais, tá? E no ano seguinte do Spider-Man Shattered Dimensions saiu a continuação dele, que é o Spider-Man Edge of Times. Só que, diferente do anterior, ele não tem várias versões do Homem-Aranha, é novamente só o Peter Parker com o Miguel O'Hara, que é o Aranha 2099. O jogo começa lá com o Homem-Aranha 2099 tentando impedir o cientista da Alchemax de fazer uma experiência com viagem no tempo que ele ia usar para beneficiar a própria empresa. Ele não consegue impedir, acaba caindo no portal e fica temporariamente preso lá entre as dimensões. Quando ele volta para a época dele normal, ele percebe que a cidade dele está bem mudada. Então ele dá um jeito de fazer um contato meio mental, meio cronológico com o Peter para avisar ele que uma coisa ruim ia acontecer, que ele tinha visto ali uma possível morte do Peter. E o Peter, que é o passado ali do Miguel, né, tá agora trabalhando na Alchemax, ele não dá muita bola para isso. E fala que se alguma coisa vai acontecer, ele vai ficar lá pra salvar as pessoas, né? Ele não vai fugir. Então ele acaba tendo uma luta com o Anti-Venom ali na empresa mesmo, no 66º andar lá da empresa, e quase morre. Mas quando ele tá quase pra morrer, o Miguel entra pelo um portal ali, ele aparece e resgata o Peter e leva ele pro futuro. Enquanto o Peter se recupera, ele encontra o Peter no ano 2099, que agora é o CEO da Alchemax, e diz que não envelheceu por causa de uma droga anti-envelhecimento que ele conseguiu desenvolver. Enquanto eles conversam lá, o Peter pensa melhor e decide que vai sair de lá e ajudar o Miguel a restabelecer a normalidade das coisas. Destaques para esse jogo, como eu falei, ele tem menos versões do Homem-Aranha, então ele é menos variável, porém ele trouxe uma coisa nova que é os eventos de causa e efeito. Que uma decisão que você toma com o Homem-Aranha, por exemplo, que você toma com o Peter no passado, pode afetar alguma coisa diferente ali para o Miguel O'Hara
no futuro. E novamente, se você quiser jogar esse jogo também, ele saiu para o Nintendo DS, Nintendo 3DS, Nintendo Wii, PlayStation 3 e Xbox 360. E no ano seguinte também, agora em 2012, e não é jogo, é quadrinho. Tem uma história aí que é muito queridinha por muita gente, eu também gosto bastante dela, que é a Homens-Aranha, o encontro do Peter Parker com o Miles Morales. A história começa com o Peter lutando com o Mistério. O Mistério tinha conseguido um dispositivo lá de energia, alguma coisa assim. O Peter, na luta com ele, acaba caindo no meio do campo energético lá do negócio e é transportado lá para o universo Ultimate. Nesse universo, o Peter já morreu. O Peter da dimensão original, o meio ele não sabe disso, mas o Peter Ultimate já morreu. E quem tá assumindo o manto de Homem-Aranha lá é o Miles Morales. Eles acabam se encontrando. O Miles acha que o Peter é um farsante que tá desonrando o Homem-Aranha de lá, porque ele tá usando o mesmo uniforme, e agora isso virou meio que um tabu, porque o próprio Miles, quando começou como Homem-Aranha, ele tava usando o uniforme clássico vermelho e azul, e como a morte do Aranha de lá tava recente, muita gente falava, pô, que mau gosto, que falta de respeito, por isso ele tem o uniforme alternativo lá, o preto com vermelho. E quando ele encontra o Peter, então, fica esse estranhamento entre os dois, eles acabam lutando, como acontece em todo quadrinho de encontro de herói que se encontram pela primeira vez. É a regra 178, que eles têm que sair no soco antes de conversar. E o Miles acaba derrotando o Peter lá com a picada venenosa dele. Quando ele acorda, ele tá lá junto com o Miles e o Nick Fury, e ele tenta explicar que ele acha que ele é de outra dimensão, que ele veio de outra realidade e coisa assim. E acaba que o Miles decide ajudar ele. E então, para eles poderem mandar o Peter de volta lá para a dimensão deles, vão precisar enfrentar o Mistério. O destaque assim dessa história acaba sendo muito mesmo na interação ali do Miles com o Peter, que acaba sendo bem legal. É o Peter encontrando uma pessoa mais jovem que está honrando ali o que ele considera ser o legado do Homem-Aranha, e o Miles que vê ali novamente o cara que inspirava ele, né, que até então estava morto. E os dois têm essa relação aí meio de mentor, de professor e aluno, que fica bem legal de ver mesmo. Também dá destaque aí pra cena que o Peter encontra a Tia May e a Gwen Stacy, que dá um peso emocional aí bem legal, né? Porque a Tia May e a Gwen veem o Peter, que teoricamente estava morto, e o Peter vê a Gwen, que também faz tempo que ele não vê lá no universo dele, também tá dada como morta. E se você quiser ler essa história, eu recomendo bastante, que ela é muito boa. Ela saiu pela Panini no encadernado Homens-Aranha, que compila todas as edições. Tem uma versão dele em 2013, que é a primeira edição, e saiu uma segunda edição em 2019. E um adendo importante, tem uma continuação dele, que é o Homens-Aranha 2, que eu não coloquei aqui, primeiro porque eu não considero ela como uma inspiração para Aranha-Verso nem nada, porque nela o Peter e o Miles já estão habitando ali o mesmo universo. E a outra coisa, porque ela é muito, mas muito ruim, sério, passa longe dessa HQ. Ela é muito ruim. Não recomendo pra ninguém. E agora a gente vai para 2014, naquela que talvez é a versão mais conhecida da ideia do Aranha-Verso. Também provavelmente é responsável por esse boom de Aranha-Verso que a gente está tendo agora, que é o arco Aranha-Verso. A história começa com o Morlun, que é um inimigo que apareceu ali nos anos 2000, na história do Homem-Aranha. A gente vê que ele tem uma família, e que é uma família de vampiros místicos. Eles sugam a energia vital dos totens-aranhas. Totens-aranhas, se você não sabe, é basicamente qualquer ser que tem o poder de uma aranha que não é uma aranha na história. Então, é o Homem-Aranha, Mulher-Aranha, Garota-Aranha, Porco-Aranha, Dinossauro-Aranha, enfim, um monte de coisa aranha. Então, o Morlun se organiza lá com a família dele para fazer a grande caçada e matar esses totens-aranhas em todo o multiverso. Então, quando os Homens-Aranhas ficam sabendo disso, eles precisam formar equipes e contra-atacar. E daí, então, começa a grande batalha dos totens-aranhas, pessoas-aranhas, as coisas-aranhas, contra os herdeiros que parecem ser imortais, porque cada hora que eles morrem, eles se reaparecem e ainda ninguém sabe como. Então o destaque dessa história basicamente foi ela que catapultou essa ideia do Aranha-Verso que a gente tem hoje na mídia. Eu não tenho como afirmar isso com certeza, mas na época que ia sair assim, a divulgação era que iam aparecer mais de 1000 versões do Homem-Aranha. Não sei se deu 1000 versões exatamente, mas tem muitas versões que são bem legais de ver, algumas até engraçadas ali. E o destaque também para as histórias paralelas que estavam saindo, e que não estavam necessariamente envolvidas com o arco, mas como estava surgindo muitas versões da Aranha para a história,
alguns escritores tiveram liberdades deles mesmo criar suas próprias versões aranhas, livros de cronologia e tudo mais. Uma que me marcou bastante na época era um negócio mais terror, era um cara que meio que perseguia a menina que ele gostava, e daí ele conseguiu os poderes de aranha e realmente virou uma aranha grande e prendeu a menina que ele gostava na teia, enfim, um negócio bem grotesco e bem legal. Eu gosto bastante de terror. E se você quiser ler essa história, ela saiu ali no ano de 2016 pela Panini, nas edições 6 a 11 da revista O Espetacular Homem-Aranha. Também saiu nas primeiras edições ali, acho que da 1 a 3, a 1 a 4, não lembro direito, das revistas Aranha Verso. E posteriormente a Panini compilou tudo isso num encadernado também, você acha, acho que até com mais facilidade do que as revistas mensais. E pegando embalo no sucesso que foi o Aranha Verso nos quadrinhos em 2014, em 2015 o desenho Ultimate Homem-Aranha lança um especial aí de 4 episódios também focado em Aranha Verso. Tudo começa quando o Duende Verde decide viajar para outras dimensões para encontrar outras versões do Homem-Aranha e pegar amostras de DNA deles, porque ele quer aplicar nele mesmo e virar a versão Duende Aranha, para ficar mais forte, enfrentar o Homem-Aranha, enfim. O Homem-Aranha começa a perseguir o Duende aí através das dimensões, através dos portais que ele vai abrindo, e acaba encontrando suas outras versões. Ele tenta impedir o Duende de conseguir essas amostras, e nisso acaba ajudando os Homens-Aranhas também, que estão passando pelas suas próprias dificuldades nos seus próprios universos. Basicamente é isso, cada episódio tem pelo menos umas 2 versões de Homens-Aranha diferentes aparecendo. Ele praticamente junta ali todo o pessoal que aparece em Shattered Dimensions, porque além do Homem-Aranha Ultimate também aparece o Noir, aparece o 2099 e aparece também o Porco-Aranha. E uma coisa legal desses episódios é que cada universo ali tem meio que seu visual próprio. Então, por exemplo, o 2099, como é futurista, o aspecto dele é meio 3D, assim, sabe? Esse tipo de coisa. E o que deixa o desenho bem legal, bem dinâmico, porque o Homem-Aranha, a cada hora que ele pula de universo para universo, ele fica com o aspecto visual desse universo, bem interessante. Se você quiser assistir esses episódios, eles também estão disponíveis no Disney Plus. E eu não sei se eles saíram em DVD nem nada. Eu sei que alguns episódios do Ultimate saíram em pequenos compilados em DVD, mas eu não tenho certeza se esses exatamente saíram. Na dúvida, acho que no streaming tá mais fácil. E antes de continuar aqui com o assunto do vídeo, eu quero aproveitar que estamos falando de Aranha Verso e no clima de filme e tudo mais, e anunciar para vocês que estamos vendendo camisetas com estampas exclusivas do Aracnofan, inspiradas no próximo filme aí, Homem-Aranha Sem Volta para Casa. São esses 2 modelos que estão aparecendo aqui na tela, com as 3 versões do Homem-Aranha live action nos cinemas. Você pode fazer sua encomenda pelo WhatsApp, eu vou deixar o contato aqui do Eric aqui embaixo. Chama ele no WhatsApp, as encomendas são feitas somente com ele e vão até o dia 30, beleza? A gente não tem essas camisetas da pronta entrega, elas são feitas somente sob encomenda. Então as encomendas vão até o dia 30. Depois disso a gente vai mandar para a produção e vamos atualizando quem fez o pedido para vocês terem uma ideia de quando vocês vão receber, beleza? Qualquer dúvida, chama o Eric lá no WhatsApp. Bom, e seguindo então aqui a nossa lista, a gente chega em 2018, que tem ele, queridinho de muita gente, e até meu inclusive, a animação Homem-Aranha no Aranha-Verso, considerado por muitos aí como o melhor filme do Homem-Aranha. Conta a história do Miles quando ele ganha os poderes. Miles Morales é acidentalmente picado por uma aranha geneticamente modificada e percebe que ganhou os poderes do herói que ele já conhece, que é o Homem-Aranha, que existe ali na realidade dele. Ele acaba encontrando um Homem-Aranha por acaso, o Aranha percebe que o Miles está com os poderes também, mas aparentemente é recente, porque ele está muito assustado, e o Homem-Aranha diz que vai ajudar ele assim que ele terminar de enfrentar os vilões lá para impedir o plano do Rei do Crime. Acaba que dá errado e o Rei do Crime acaba matando o Homem-Aranha, basicamente ali na frente do Miles. E esse experimento do Rei do Crime, como vocês já devem imaginar com o conteúdo do vídeo aqui, ele envolve dimensões alternativas. Estava tentando reencontrar a família dele que ele perdeu. Acaba que esse portal que ele abriu atrai outras versões do Homem-Aranha para aquela realidade. Então vem o Homem-Aranha no ar, vem a Spider-Gwen, vem o Homem-Aranha mais velho, que é o Peter também, mas ele tá mais velho, cansado, barrigudinho. Vem o Porco-Aranha e a Penny Parker, que é uma versão anime. Então eles se reúnem e acaba que eles precisam voltar para casa, porque como eles estão ali num universo diferente, como se as células deles estivessem ensaiando eles
estivessem correndo o risco de serem desintegrados. Então o Miles, além de aprender a usar os poderes, ele precisa usar os poderes principalmente para unir forças com esses Homens-Aranha e poder ajudar eles a voltar para casa. Então assim, cara, se você não assistiu, eu peço para você, quando acabar esse vídeo, você vai lá, acha esse filme para você assistir e assista, porque realmente eu concordo com muita gente que diz aí que é o melhor filme do Homem-Aranha. É o único filme do Homem-Aranha até hoje que me fez chorar no cinema. E eu não sou chorão, tá? E se você quiser assistir o Homem-Aranha no Aranhaverso, ele tá disponível somente no streaming do Telecine. Então tá um pouquinho mais difícil de encontrar, mas assim, eu confirmo pra você que vale muito, muito a pena ir atrás desse filme. E ainda no ano de 2018 a gente tem o arco nos quadrinhos que é o Aranha Gedon. Basicamente começa lá com o Dr. Octopus, que agora é o Octopus Superior, fazendo uns experimentos lá com um dispositivo novo que ele criou. Só que isso acaba dando brecha para os herdeiros voltarem, que é a família do Mordon, que eu comentei lá sobre eles no Aranhaverso dos quadrinhos. Eles acabam voltando e agora estão com sede de vingança, né? O que isso já dá um pouquinho de spoiler lá do Aranhaverso para saber que eles foram derrotados, mas enfim, é óbvio que eles vão ser derrotados, é quadrinho, né, gente? Mas enfim, eles estão com sede de vingança, querem se vingar agora dos totens aranhas, então, além da caçada que eles já faziam aos aranhas, agora a coisa é pessoal. Então, novamente, os exércitos aranhas têm que se reunir para salvar a sua existência através do multiverso novamente. Eu não li essa HQ ainda, eu tenho ela, tá nos planos para ler, tá na pilha de leitura ainda, na gigantesca pilha de leitura. Mas, basicamente, eu acho que ela segue a mesma premissa do Aranhaverso. Não parece ser muito diferente. É os aranhas contra os herdeiros e é isso aí. Se você quiser ler ela saiu pela Panini em 4 encadernados, 5 na verdade, que é o Aranha-Gedon Prelúdio, o Aranha-Gedon 1, 2 e 3, e parte dele também saiu no encadernado Gwen-Aranha, Aranha Fantasma. Algumas histórias sendo nesse encadernado também fazem parte do arco Aranha-Gedon, beleza? E para terminar, não posso deixar de comentar deles, as próximas produções aí envolvendo o Aranhaverso, que tá todo mundo aguardando. Homem-Aranha Sem Volta para Casa, que a grande expectativa é juntar as 3 versões live action do Homem-Aranha aí com o Tom Holland, o Andrew Garfield e o Tobey Maguire. A gente pelo menos sabe que os atores que interpretaram os vilões nas outras franquias vão voltar. Bom, você já deve ter visto o trailer, provavelmente todo mundo viu, mas é aquele negócio que, né, o Doutor Estranho foi fazer um feitiço lá pra esquecer a identidade do Homem-Aranha, algo deu errado e esses vilões de outros universos estão aparecendo. Então tem o Octopus, Duende Verde, Electro, enfim, tudo isso você já sabe, né? E isso só aumenta a expectativa, então, do pessoal ver as suas versões favoritas do Aranha no cinema, né? E recentemente também foi anunciada a continuação da animação do Homem-Aranha no Aranhaverso. Para 2022 vai ter o Homem-Aranha através do Aranhaverso. Saiu só um teaserzinho bem curto dele, não dá pra gente ter muita informação. A única coisa que a gente vê é que o Miles Morales encontra a Gwen-Aranha, e ela puxa ele para dentro de um portal e quando ele cai numa dimensão ele é atacado ali pelo Homem-Aranha 2099 e os dois começam a se enfrentar. É só isso que a gente tem por enquanto. Não sabemos que outras versões de Homem-Aranha vai aparecer, apesar de que já tem umas especulações aqui e outras ali. E então é isso, ficamos no aguardo aí dessas próximas produções. Cinema ano que vem, basicamente, porque o Sem Volta para Casa tá saindo agora no final do ano, mas ano que vem o cinema aí tem Aranhaverso para todos os gostos. Então é isso, gente. Como vocês puderam ver, a ideia do Aranhaverso ela não é nova, mas ela é legal o suficiente para se manter relevante e atrair público até hoje, né? Se você acha que eu esqueci de alguma história, de alguma informação, comenta aqui que a gente responde, tá? Comenta também qual que é a sua versão alternativa do Homem-Aranha favorita. Eu vou ficando por aqui. Lembre-se de se inscrever no canal, ajudar a gente a crescer. Estamos chegando quase aí nos 1000 inscritos. Acompanhe o Aracnofan nas outras redes também. Como eu falei, temos o Facebook, Twitter e Instagram. Temos nossos grupos que eles são fechados, mas se você pedir em qualquer uma das redes pra gente adicionar, a gente te adiciona. Acompanha o nosso site, os nossos podcasts. Se você quiser, você pode ajudar a gente financeiramente também lá no padrim.com.br/aracnofan. Você vê com quais valores você pode ajudar e que recompensas você ganha com isso. Se não puder ajudar financeiramente, a gente já agradece muito se você ajudar compartilhando nossos conteúdos. Temos vídeo aqui no YouTube, aqui o pessoal tem jogado bastante RPG ao vivo, então é bem legal de acompanhar. Temos nossos podcasts que saem quarta e sexta-feira. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima e falou!